Solução do terceiro exercício, em que a gente vai falar sobre download e uso de dados oficiais. Então, no vídeo passado foi comentado sobre os dados abertos e agora, agora é a vez dos dados oficiais. Então, o órgão que eu vou apresentar para vocês vai ser o INPE. Então, todos os institutos federais são obrigados, né, a ter um portal de dados abertos, pelo menos até por enquanto. E o INPE não é diferente. O INPE tem vários projetos, como a gente pode ver aqui, e cada projeto aqui tem um portal diferente. Então tem o PRODES, o DETER. Eu abri alguns aqui já como que são os que eu vou demonstrar como fazer um download dos dados. Então, por exemplo, no Degrade tem uma introdução do que seria o projeto, alguns dados, e aqui, nesse link acesso aos dados do Degrade, tem esse conjunto de documentos, que se você clicar aqui, ele habilita para fazer download. Eu já fiz o download de todos os dados que eu vou comentar agora, porque são dados um pouquinho pesados, às vezes pela quantidade, às vezes pela fonte, então só para não demorar. E aí eu vou mostrar todos no QGIS. Já, por exemplo, esse INPE-EM é um projeto do INPE sobre emissões de gases do efeito estufa. E aqui na parte dos downloads, então, a gente pode escolher quais localidades de quais localidades a gente quer fazer o download desses dados. No caso, eu baixei as estimativas da Amazônia como exemplo, é só clicar aqui no link, ele também habilita para fazer o download. PRODES, por exemplo, é outro projeto do INPE de monitoramento de desmatamento. Então, aqui embaixo a gente tem a relação de links úteis, né? Nesse link aqui, então, ele encaminha a gente para um servidor, digamos assim, com vários arquivos zips. Eu também baixei um desses, para mostrar. Todos esses dados aqui são imagens de satélite, então cada arquivo zip desse tem uma imagem, que aí, quando carregadas todas no QGIS, formam um mosaico de imagens em que podem ser feitas análises. Além disso, a gente tem também outro projeto do INPE que é possível baixar dados do banco de dados sobre queimadas. Então, essas cruzetas aqui no Brasil são todos os focos de incêndio no momento. E aí, para fazer um download desses dados, seria aqui em exportar dados. É necessário colocar o e-mail, que eles mandam 2 e-mails de confirmação. Na verdade, um e-mail de confirmação e o outro com o link para fazer o download desses dados. Então, aqui dá para escolher, né, qual a região que é possível obter esses dados. Eu baixei os dados para o Brasil inteiro, não escolhi nenhum município. A data, eu coloquei um intervalo de uma semana, de 12 a 19 de agosto de 2019, que foi justamente na semana em que, ano passado, um rio de fumaça encobriu São Paulo devido às queimadas que houveram ano passado. E aqui a gente pode escolher parâmetros como os satélites, os biomas. Eu coloquei todos só como exemplo, e aqui embaixo dá para escolher o formato do dado de exportação, que no caso eu coloquei shapefile. Tem também esse portal Terra Brasilis, que tem já shapefiles, né, aqui, tanto para download quanto para o catálogo de metadados, né, o que seriam esses metadados? São os dados que descrevem os dados. Então, as especificações, por exemplo, de sistema de referência, de projeção,
organização dos próprios dados, enfim. Então, já indo aqui ao QGIS, então, esse shapefile da área da Amazônia Legal foi baixado do Terra Brasilis. Eu trouxe também esses dados aqui, baixados do projeto Degrade, são os focos de incêndio no ano de 2016. Esse aqui, que eu classifiquei conforme a escala de emissão de CO2 no ano de 2016. Então, é uma camada vetorial, porém é uma malha quadriculada, né? E quanto mais escuro, mais o nível de CO2 tinha naquela região. Então, eu também fiz para o ano de 2016. A gente pode ver que coincidente com algumas áreas de incêndio que tiveram nesse ano. Esse, então, é o dado que foi baixado do banco de dados das queimadas. Ele está classificado pelo número de dias sem chuva, então de 0 a 4 dias sem chuva ou de 61 a 106 dias sem chuva. E todos esses foram os focos de incêndio que aconteceram na semana de 12 a 19 de agosto de 2019, sendo que no meio dessa semana, né, dia 17, houve o o que eles chamaram, né, de Rio de Fumaça em São Paulo. Então, essa foi a demonstração, uma breve explicação de como baixar os dados do INPE, né? Tem bastante informação aqui e, enfim, tudo disponível para ser usado e para várias finalidades, né? Tem também esse catálogo de imagens de satélite, que é uma coisa interessante de saber que tem, pois o INPE é um órgão nacional que compra essas imagens de satélite, né? E o Brasil também tem missões que produzem essas imagens e disponibiliza isso de forma que, se você fizer um pré-cadastro no site, você consegue fazer o download dessas imagens como fonte de análise também.